Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Telenotícias, a edição de domingo, dia 15 de 5 de 2022. Vamos trazer agora aquilo que marca a atualidade nacional e internacional. As chuvas que vêm caindo nos últimos anos têm causado muita erosão no bairro de Ulene A, o que deixa agastado quem lá vive, pois as principais ruas deste bairro estão praticamente intransitáveis. Já se passam quase 3 anos que os moradores do bairro Ulene A vivem um dilema de erosão causado pelas chuvas que têm vindo a cair nos últimos anos. E desde há muito tempo, desde 70 e tal. Nessa altura a estrada estava nesse estado? Não, estava bom. Até aqui em casa era a última casa aqui, antes de ter esses vizinhos. E quando é que começou a degradação dessa via? Assim, desde no ano antepassado, em que quando choveu muito, a estrada ficou assim. Mesmo aqui eu varia bem, não tinha essas coisas de covas, o que é. Depois, pronto, com a chuva, começou a fazer assim. Então, a intransibilidade da via é devido à chuva? Sim, é devido à chuva. Os carros passavam daqui, até mesmo ali no meio onde é que tem água. Passavam os carros, mas basta chover, a água vai ficando ali. Já os carros aqui não passam. Às vezes só passa um carro que entram nas casas. Quem passa daqui é carros que vão nessas casas só, ou desviam dali, daquela esquina assim. Mas para passar, como é que tem feito os carros? Passam com dificuldade. Até há muito tempo, às vezes o carro quando quer subir daqui, às vezes variava mesmo daqui. Variava, estragava mesmo o carro, se bater dali. É difícil acordar com a situação de género, porque quando isto acontece, nós, vou dar exemplo, eu, ele, o senhor ali em cima, a Casa Branca, que está-se a ver, mais um outro que está aqui atrás. Bom, é a rua principal, é a rua que nós usamos. É um desafio grande que nós estamos a ter, porque quando esta erosão aparece, nós temos que procurar por socorro de areia e pedras e nivelar isto, que é para poder estacionar as nossas viaturas. Senhor Carlos Cunha, residente no bairro de Ulene A há mais de 20 anos, conta na primeira pessoa como é conduzir seu veículo em meio à erosão. Estou aqui neste bairro desde 1972. E nessa altura havia degradação da via? Não havia. Assim como vejo, o sol estava mesmo em cima. Só que de repente, de lá para cá, com essas chuvas, está aparecendo esses buracos assim como vês. Toda a água, quando vem de lá de cima, puxa a tendência de ir encher ali embaixo. E as nossas casas ficam mesmo bem em cima. A via de acesso já também está complicada, é difícil sair. Assim como vês, para sair aqui é preciso uma ginástica bem grande mesmo. E o senhor tem uma viatura, quando sai daqui, como é que faz? Para sair daqui é uma ginástica mesmo. É tentar insistir, subir aqui nas calmas. Prontos. Danos materiais que estão acontecendo, é suspensão todos os dias. São rótulos de parte, são pneus que estão forrados com esses buracos, com essas pedras que estão por aqui, que a gente tem que andar a colocar esse cinturão. Por exemplo, agora, depois de passar essa chuva, somos obrigados a comprar uma carada de entulho para tentar fechar aquele buraco. Por caso não, a via fica intransitável. Dada a difícil transibilidade dessa que é a principal via de acesso causada pela erosão, os moradores deste bairro clamam pela ajuda. O meu apelo a quem tem direito é de pedir mesmo para eles tentarem ver, minimizar, arranjar essa rua, porque essa rua é uma via alternativa. Por exemplo, a Rua da Beira, quando está congestionada, os carros conseguem forrar daqui e vão dar a Júlio Zinherer e vão. Mas assim como está, é difícil. É uma rua grande, principal mesmo, porque da Rua 2 para trás, todas as ruas já são fechadas, mas esta aqui é a única aberta. Quem de direito, por favor, urgentemente pode intervir e ver isto que está a acontecer, para que nós possamos ter um livre acesso. Devastação, a erosão no bairro de Ulene A. Este bairro que é um exemplo dos muitos bairros que
também estão na mesma situação. Agora olhamos para a província de Maputo, onde, devido à falta de transporte, residentes do bairro de Machava pedem a colocação de um terminal para aliviar o sofrimento, principalmente nas horas de ponta. Passamos muito mal de transporte para poder você sair daqui, pelo menos para chegar mesmo até aqui no jardim. É problema certo a ver. Eu, por exemplo, saí de manhã, ia na zona do Nhagoi, saí de casa, caminhei até no estado da Machá, mas para apanhar transporte não foi fácil. Helena, moradora no mesmo bairro, diz que a solução tem sido fazer ligações mesmo contra a vontade do passageiro. Nas paragens fazem isso. Quando estás muito apressado para sair, podes é normal daqui para a antena cidade, tens que pagar 30 meticais. Por outro lado, Margarida José, igualmente moradora da Machava, fala da questão das enchentes nos únicos semicoletivos de passageiros que passam por aquele local. Nem agora para voltar, eu queria a chapa da T3, mas não consegui. Apanhei a chapa aqui à Liberdade, que estava muito cheio até. Descer ali, assim estou a caminhar para casa. Quando estás na paragem, própria paragem, tens que fazer, tá ali daquela paragem para a cidade, tens que fazer ligações. Estás na sua paragem, tem que fazer ligações. Vejo com muita gente, está com muita pressão, a pessoa atrasa no serviço quando está na paragem. Margarida refere ainda que a solução deste calcanhar de Aquiles é a colocação de terminal de chapas. Porque há muito tempo tínhamos paragem, tínhamos terminal ali no estado da Machava. Pelo menos ali vinha machibombos, que a gente chamava até de 17, era 27, 11. Então aqueles machibombos nos ajudavam muito, porque a gente sabia que se eu acordar às 5, pelo menos até às 6, é de ter transporte. Então estamos a sofrer muito mesmo, gostaríamos muito mesmo dessa ajuda aí. Transporte público preocupando residentes do bairro de Machava, e vamos continuar a olhar para as notas que marcam a atualidade nacional. E o Conselho Diretivo de Saúde da cidade de Maputo afirma que neste inverno vai aumentar o número de casos de infecções, doenças respiratórias por conta do inverno. Durante o inverno, as temperaturas baixas, há muita frequência nas unidades sanitárias de pacientes com problemas respiratórios, infecções das veias respiratórias superiores, bronquites, asmas, e entre outras situações respiratórias que carecem dos nossos cuidados. A explanação do presidente do Conselho Diretivo de Saúde da cidade de Maputo, neste inverno, tendem a aumentar os casos de doenças respiratórias. Tem subido os números de casos de infecções das vias respiratórias superiores. Que condições estão a ser criadas para minimizar esse tipo de situações? Bem, as condições já foram criadas, os hospitais já estão a prevenir as infecções das vias respiratórias superiores, como Covid-19, com o uso de máscara, temos material e equipamento de proteção. Os serviços de saúde estão preparados. As expectativas para essas condições que estão a ser criadas, quais são? São boas. Estas declarações foram feitas durante as celebrações do aniversário, celebrações comemorativas do Dia Internacional do Enfermeiro, que foram celebradas no último dia 12 do mês em curso. Enquanto isso, a vida está cada vez mais cara este ano. O Instituto Nacional de Estatística publicou o Índice de Preços ao Consumidor, que mostra que de janeiro a abril o nível geral de preços subiu 4,5%, ou seja, o que custava 100 meticais até o início do ano, agora custa 4 meticais e 51 centavos mais caro. A divisão de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas segue sendo aquela em que os moçambicanos são obrigados a pagar mais, seguido por transporte. Só os preços de comida subiram de 2,25% e os de transporte subiram 1% de janeiro a esta parte. De acordo com o relatório, o custo de vida está maior também mesmo quando se compara com abril deste ano com dos 2 últimos anos. No quarto mês de 2021, a inflação acumulada era de 3,39% e em 2020 era de 1,75%. A situação é pior quando olhamos para a subida de preços de março para abril.
A inflação registrada foi de 7,9%. Na verdade, o ano de 2022 está a revelar-se o pior dos últimos dois. Em termos de variação mensal, de março para abril de 2021, a inflação foi de 5,1%, enquanto no ano anterior foi de 3,3%. A inflação média dos últimos 12 meses está fixada em 6,4%, contra 3,7% de 2021 e 2,7% de 2020. A vida cada vez mais cara na metrópolis. Vamos observar uma pequena pausa, mas antes o estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a Zona Sul, Maputo contará com uma máxima de 23, mínima de 18, Xai-Xai 25, 18 de mínima, Inhambane com uma máxima de 27 e mínima de 21. Na região centro do país, Beira vai contar com 26 de máxima, 20 de mínima, Chimoio com 23 de máxima, 13 de mínima, Tete a mais quente do país com 30, mínima de 19 e Quilimane com uma máxima de 26, mínima 19. Na região norte do país, Nampula vai contar com uma máxima de 27 de máxima, 16 de mínima, Pemba 28 de máxima, 22 de mínima e Lixinga com 22 de máxima e mínima de 13. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estimas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas ao som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do Telenotícias e vamos ver aquilo que marca a atualidade internacional e vamos falar português. O governo angolano decretou hoje o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaço público. A partir desta segunda-feira, se diz, data em que entra em vigor este novo decreto de medidas de prevenção da Covid-19. A medida está incluída no conjunto das novas regras para a gestão administrativa da situação pandêmica, depois do fim da situação de calamidade anunciada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado. O novo decreto estabelece que todas as entidades privadas e públicas tem o dever geral de proteção de saúde pública, devendo fazer cumprir as regras de biossegurança, mantendo-se a obrigatoriedade de utilização de máscara em locais públicos, bem como em locais fechados de acesso público, deixando, no entanto, de ser necessária em locais abertos. As vacinas são recomendadas a todos os cidadãos a partir dos 12 anos, sendo
obrigatória a apresentação do certificado para aceder a vários locais para todos os cidadãos com mais de 18 anos, podendo ser substituída por teste realizado até 48 horas antes. Quanto ao controlo sanitário das fronteiras, as entradas no território nacional continuam. A situação de calamidade pública, agora substituída pelo estado de vigilância administrativa, segundo o novo decreto que entra em vigor às 0h16 de maio, foi declarada em Angola a 25 de maio de 2020. A Covid-19 já provocou pelo menos 6.026 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da página online Our World in Date. Enquanto isso, a Marinha da Tunísia anunciou hoje ter resgatado 81 migrantes que se encontravam numa embarcação em péssimas condições que foi pega a bordo de costa da Líbia, isto com destino à Europa. Entre os 81 migrantes estavam os 80 homens e apenas uma mulher que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo de forma ilegal. 38 são do Egito, 32 do Bangladesh, 10 do Sudão e 1 de Marrocos, referiu a Marinha. O barco que estava danificado foi interceptado quando estava a cerca de 6 quilômetros da costa do nordeste da Tunísia. Segundo os depoimentos dos migrantes, que disseram ter entre 20 e 38 anos, o barco partiu na noite de 13 para 14 de maio da aldeia Abu Kamash, no extremo oeste da Líbia, muito perto da fronteira com a Tunísia. Depois de interceptados, foram levados de volta ao porto de El Ketef, perto de Ben Guerdan, não muito longe da fronteira com a Líbia, para serem ouvidos pelas autoridades. No início de maio, as autoridades tunisianas anunciaram ter encontrado os corpos de 24 migrantes que se afogaram após o naufrágio da embarcação, onde seguiam na costa do centro-leste da Tunísia. A Coreia do Norte anunciou hoje 15 novas mortes de centenas de milhões de doentes com febre, numa altura em que estão sendo mobilizados mais de 1 milhão de profissionais para combater o primeiro surto de Covid-19 naquele país. Um total de 42 pessoas já morreram no país entre os 820.620 casos de febre detectados, dos quais pelo menos 324.550 necessitaram de tratamento médico, informou a agência de notícias oficial norte-coreana, sem especificar quantos casos de febre e quantas mortes foram causadas pela Covid-19. Mais de 1,3 milhões de pessoas, entre profissionais de saúde e trabalhadores de outras áreas, estão envolvidos na testagem, no tratamento de doenças e em ações de sensibilização da população para questões relacionadas com a higiene, acrescentou a KCNA. Até agora, a Coreia do Norte só confirmou uma morte relacionada com a Covid-19. O país impôs um confinamento geral na quinta-feira, depois de confirmar as primeiras infecções pela variante Omicron do coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia há mais de 2 anos. Peritos afirmaram que uma falha no controlo da propagação da doença pode trazer consequências devastadoras para a Coreia do Norte, considerando o frágil sistema de saúde e o fato de grande parte dos 26 milhões de norte-coreanos não estarem vacinados, de acordo com a agência de notícias Associated Press. O sistema de saúde norte-coreano é considerado um dos piores do mundo, tendo sido classificado numa avaliação realizada pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos em 193 graus, lugar entre 195 países, devido à falta de medicamentos e de equipamentos essenciais, de acordo com especialistas. No entanto, Pyongyang rejeitou o plano de vacinação proposto pela Organização Mundial de Saúde e
a oferta de fornecimento de vacinas feitas pela China, Rússia e Coreia do Sul. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia continua. As tropas russas estão a recuar dos arredores da segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, após semanas a bombardeá-la. Disse hoje o exército ucraniano quando as forças de Kiev e de Moscovo combatem na zona industrial do leste do país. O Estado-Maior da Ucrânia disse que os militares russos estão a retirar-se da cidade do nordeste do país para se focar em proteger as rotas de abastecimento enquanto lançam mosteiros, artilharias e ataques aéreos à província de Donetsk para esgotar as forças ucranianas e destruir fortificações, segundo a agência noticiosa Associated Press, AP. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os ucranianos estão a dar o máximo para expulsar os invasores e alertou que os resultados da guerra dependem do apoio da Europa e dos outros aliados. Após não conseguir capturar Kiev na sequência da sua invasão a 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin mudou o seu foco para Donbass, uma região industrial no leste da Ucrânia, onde os militares ucranianos combatem separatistas apoiados por Moscou desde 2014. A ofensiva russa visa cercar os militares mais experientes e bem equipados da Ucrânia, que estão no leste do país, e tomar parte de Donbass, que ainda estão sob controle ucraniano. Os ataques aéreos e bombagens de artilharia tornam muito mais difíceis os jornalistas deslocarem-se no leste, pelo que não existe uma noção clara de como estão a decorrer os combates, mas parece haver ganhos e perdas em ambas partes. Klasisk, que está a apenas 80 km a sudeste da cidade russa de Belgorod, foi alvo de semanas de bombardeios intensivos. Agora, na atualidade desportivas, segundo o diretor nacional do desporto, Elias Williams, a assinatura do memorando de entendimento com a Secretaria do Estado visa estabelecer uma relação de prestação de assistência técnica e realização de áreas de formação de de animadores desportivos no município de Chibouto. O Conselho Autárquico de Chibouto quer mais modalidades para além do boxe. O alcance final é a massificação do desporto, primeiro. Mas, como bem dizia o excelentíssimo senhor diretor, estamos agora, como município, a preparar o início da reabilitação do campo polivalente, onde contamos que a atividade desporto como basquete, handebol e voleibol possa ter maior possa ser desenvolvida com melhores condições. Mas neste processo da reabilitação contamos também com assessoria e o apoio da Secretaria do Estado de Desporto. O município tem condições para avançar com as obras, mas a parte técnica dos equipamentos, a assessoria técnica, como preparar esses equipamentos e como ter esses equipamentos a melhor servirem aos desportistas, contamos muito com a Secretaria do Estado de Desporto. Por sua vez, o secretário do Estado de Desporto, Gilberto Mendes, diz que está disposto a contribuir para o desenvolvimento desta mobilidade. Parte da comunidade. E quem está mais próximo da comunidade são os municípios. Esta descentralização da responsabilidade primária da promoção do desporto vem ao encontro que são os objetivos da Secretaria de Estado do Desporto, que é começar com o desporto na comunidade, reabilitar infraestruturas na comunidade, formar agentes desportivos na comunidade, para que esses sejam aqueles que vão replicar e que depois vão abastecer o desporto escolar e, em última instância, o desporto federado. Portanto, esperamos ver de novo restabelecida aquela relação que já havia no passado, que é um desporto muito forte a nível comunitário. Na mesma senda, o diretor do Instituto Nacional do Desporto
diz que o acordo assinado tem uma importância na realização de ações de formação de animadores desportivos. O acordo ora assinado marca o estabelecimento de uma relação entre a Secretaria de Estado do Desporto e o Conselho Municipal da cidade de de Chibuto, em aspectos que dizem respeito à prestação de assistência técnica ao município de Chibuto, na realização de ações de formação de animadores desportivos comunitários, na promoção da reserva de espaços para a prática desportiva por parte dos munícipes e na assistência técnica na construção de infraestruturas desportivas. Basicamente, estes são os 3 pilares fundamentais que vão nortear esta atividade, mas sempre numa perspectiva de criar condições para a realização da massificação desportiva nas diferentes modalidades desportivas, tendo em conta a realidade objetiva de cada espaço territorial autárquico. E neste caso específico, estamos-nos a referir ao município de Chibuto. Enquanto isso, no boxe que acontece na Turquia, as moçambicanas Alcinda Panguani e Irene Gramani vão somando e vencendo. E a esta última venceu ontem diante da tailandesa, garantindo assim a chegada às meias finais. Agora olhamos para a cultura nacional, onde o internacional moçambicano Lax Reclair, vencedor do International Style in Icon of the Ghana Fashion and the World, disse que a cultura e a moda nacional está a um bom ritmo, mas é preciso apostar em mais plataformas para divulgar os seus serviços. Hélio Meijat, mais conhecido pelo nome artístico Luxury Recycler, vencedor do Grande Prémio International Style Icon of the Heart, Ghana Fashion and the World, que teve lugar em Ghana, explicou como foi possível ganhar este prémio. Do meu trabalho ser um trabalho único e com isso eles acabaram achando, o painel acabou achando que, porque era assim, era 50% votação do público e os outros 50% eram determinados pelo painel que eles já tinham. Então, 50% foi a votação e depois ficou ao critério deles a decisão. E eu acredito que a minha vitória foi de facto pela minha maneira de fazer os meus trabalhos e a maneira que os meus trabalhos são únicos. Eu acho que foi isso que ditou a premiação. No que diz respeito à cultura nacional, o músico, artista e gamer respondeu: eu acredito que mídia, sim, espaço, sim, e também oportunidades. Por exemplo, imagina que nós tivéssemos a cultura de fazer exposições e patrocinadas por várias empresas privadas, como empresas do Estado, como o próprio Estado, desculpa. Isso seria muito bom porque os artistas iam ter uma plataforma para expor a sua arte. E é o que falta. Nós não precisamos só de mídia, não precisamos só de espaço. Precisamos também de plataformas, que é para dali a gente poder gerar capital. Então, eu acredito que é isso que tem que se fazer. Cultura moçambicana ganhando o mundo e ganhando a África também. Há que parabenizar este artista, designer e gamer também. Vamos agora olhar para a moeda internacional, compra e venda no país. O dólar está à compra a 63 meticais e 20 centavos e a venda a 64 meticais e 46 centavos. O rand está à compra a 3 meticais e 9 centavos e a venda a 3 meticais e 27 centavos. O euro está à compra a 65 meticais e 60 centavos e a venda a 66 meticais e 91 centavos. O Libra está à compra a 77 meticais e 9 centavos e a venda a 78 meticais e 69 centavos.
Está pautado em essencial de informação para o dia de hoje, domingo, dia 15 de 5 do ano 22. Despedimos com promessas de voltar amanhã, exatamente no período da manhã com o chá noticioso. Boa noite, nada de excessos, uma semana abençoada.